O que faz com que o cliente te peça um orçamento e demore para responder você ou que desapareça? Eu também passei por isso diversas vezes, de responder pedido de orçamento. Aí eu achava, o que eu achava? O que será que estava faltando? Por que o cliente sumia? Eu mandava a resposta do pedido de orçamento, o cliente não respondia. Às vezes é tão pior que isso, né? O cliente te pede um orçamento e você dá bom dia, boa tarde para responder e nem isso o cliente responde. Por que será que isso acontece, gente? Será que tá a sua proposta? Então eu fui passando por várias etapas dentro desse processo. Primeiro eu achava que o meu portfólio não era bom o suficiente. Eu não tenho, meu Instagram não tá bacana, meu portfólio não tá atraente. Será que meu preço tá fora, totalmente fora do que a concorrência tá cobrando? Será que eu não sou criativo o suficiente? Eu acho que eu não sirvo para isso. Olha só como a gente começa, né? É uma gradativa. Acho que o primeiro ponto que você precisa entender é que para ouvir um sim, você vai ouvir muitos nãos. Isso é um ponto. O segundo ponto que você precisa entender é que você precisa de um processo para atender o seu cliente. Porque só com um processo... O que é um processo, Raquel? Um processo é um passo a passo, pré-definido. Você vai entender aonde está o seu gargalo. O seu gargalo pode estar sim no seu posicionamento. O seu posicionamento pode não estar adequado para o seu segmento de atuação. Seja você do infantil, seja você do casamento, 15 anos. Você pode estar mandando uma proposta para o WhatsApp complicada de entender. E isso também afeta. Você pode não estar gerando valor suficiente antes de apresentar o preço. Então existem vários pontos que fazem com que a gente feche menos contratos. Existem vários pontos que fazem que você fique ouvindo grilos. Você manda um orçamento e o cliente desaparece, tá? Então, não é necessariamente dar desconto que vai resolver. Não é necessariamente ter um portfólio das galáxias, porque senão você vai ficar eternamente construindo esse portfólio. Quem aqui se vê eternamente construindo um portfólio? Gente, eu tô há 14 anos trabalhando com decoração de festas. E eu não sou satisfeita com o meu portfólio. Eu vou confessar isso essa noite pra vocês. Não sou. Eu não sou feliz com o meu portfólio. Eu acho que ele ainda tem como melhorar. E sabe o que é o pior? É que sempre vai ter como melhorar. Por quê? Porque a decoração, ela acompanha as tendências do design de interiores. Ela acompanha uma série de tendências. Então agora a gente tá aí na textura natural, no verde, no casamento integrado com a natureza. Mas nem sempre foi assim. O infantil, por exemplo, ele vai percorrer vários temas e tem sempre tema mudando. Então bota uma coisa na sua cabeça essa noite para você parar de sofrer. Você nunca vai estar 100% pronta. Jamais vai estar 100% pronta. E isso não é o motivo que te faz fechar menos contrato, tá? Não é o fato de não ter um portfólio 100% pronto. Porque senão você vai sempre olhar pro Instagram do coleguinha, vai falar, cara, quando eu estiver nesse nível eu consigo cobrar tanto. E vai se desvalorizar na hora de negociar com o cliente. E aí é um perigo muito grande, tá? Então não é porque o seu preço está maior ou menor, por quê? Até porque comparar preço em decoração, raros exemplos aqui, quando a gente tem um pessoal do infantil que trabalha o mesmo tema, fica um pouco mais fácil de comparar. Mas para quem trabalha casamento, 15 anos, fica mais difícil de você comparar preço. O cliente vai comparar coisas às vezes que não são iguais. Quando ele pega uma proposta de um decorador e de outro decorador, tá? Então, o problema dificilmente vai ser preço. E eu tenho certeza que o problema também não é criatividade. Se hoje você não está tendo resposta do seu cliente, não é criatividade. Então, Raquel, o que é que eu tenho que fazer para fechar qualquer contrato? Sabe o que a gente tem que fazer para fechar qualquer contrato? Primeiro ponto. Ter gatilhos. O que é gatilho? Você precisa entender que quando você está vendendo algo, como a decoração, que é uma coisa cara, que é um ticket alto, quando você apresenta um preço, independente do nicho que você atua, fechado, enquanto o cliente não entende o que ele está pagando, ele não vai fechar com você. Bota isso na cabeça, por menor que seja o seu preço,
por menor que seja o seu preço, enquanto o cliente não entende o que ele está pagando e por que ele está pagando aquilo ali, enquanto ele não tem clareza e lógica no que você está apresentando para ele, ele não vai fechar com você. Isso é um ponto. Segundo ponto que faz você fechar menos contrato, e que se você prestar atenção, você começa a fechar qualquer contrato. Geração de valor. Terceiro ponto, gente, agora é hora de anotar, tá? Terceiro ponto que faz você fechar qualquer contrato. Usar gatilhos, que foi o que eu falei agora. Usar gatilhos. Então, assim, a gente sabe que toda negociação, eu já falei isso aqui no Instagram, já fiz reels sobre isso, é um jogo de forças, onde você tem 3 elementos. É como se fosse um triângulo, uma tríade. É uma tríade de 3 forças com 3 elementos. Você de um lado tem poder, do outro você tem tempo e do outro você tem informação. Vence a negociação quem domina mais pontos dessa tríade: força, tempo e informação. Quando isso entrar na sua cabeça, você nunca mais vai perder contrato. Você não pode deixar que o cliente conduza a sua negociação. Quem conduz a negociação é você. Sabe por quê? Se o cliente soubesse resolver o evento dele, ele não estava te procurando. Independente se você é da festa infantil, independente se você vai fazer um casamento. Existem complexidades diferentes para cada nicho. E quem já está há muito tempo no segmento sabe o que eu estou falando. Quem está começando agora talvez não tenha essa percepção ainda, mas ainda vai viver uma série de problemas que nem imagina quais são. Então, quanto antes você se informar, menos estresse você vai passar na sua jornada como decoradora.